Sobre as principais notícias que movimentaram essa quinta-feira. Diversos eventos já rolaram dentro do calendário econômico desde a manhã de hoje e é claro que comentaremos todos eles com vocês para que você possa então se preparar da melhor forma dentro desse mercado e ficar a par de tudo que está acontecendo mundialmente falando. Começando, é claro, por algo que aconteceu pela manhã de hoje, nós tivemos um aumento de juros lá na zona do euro, algo que inclusive a gente já discutia no meu vídeo aqui mais recente nessa última terça-feira, onde muito provavelmente esse aumento seria de 0,75 pontos percentuais. E foi isso que aconteceu, algo que obviamente traz um certo alerta aos mercados, porque é um aumento que jamais foi feito na zona do euro. Nós tivemos um aumento no mês de julho de meio ponto percentual e já foi de certa forma um baque, uma surpresa, porque foi um aumento de meio ponto percentual, algo que não acontecia desde 2011, ou seja, desde 2011 não se via aumento de juros na zona do euro e agora nós já tivemos dois consecutivos e aumentos fortes, ou seja, que trazem a ideia de um aperto monetário bem forte pela Europa. Bom, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, trouxe em seu discurso logo após essas decisões de políticas monetárias que eles não aguardavam, obviamente, por uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, não contavam com uma pandemia que traria uma crise e necessidade de estímulos à economia, o que obviamente trouxe como consequências uma inflação muito alta e que obviamente agora eles têm que tomar as atitudes corretas para tentar controlar essa alta de preço. Bom, ela comentou também durante o seu discurso que as metas para esse ano de 2022 é baixar a alta inflação, que já passa da casa de 9% para a casa de 8,1%. Tendo em vista que a Europa vive uma crise energética e muito provavelmente vai continuar a viver até o fim de 2022, afinal a Rússia vem cortando seu fornecimento de gás para países europeus, é realmente uma meta bem arrojada você chegar a 8,1% quando a tendência disso é aumentar para os próximos meses. Bom, a meta para 2023 é chegar a 5,5% e para então 2024 finalmente voltar às metas normais de inflação que o Banco Central Europeu estipula como saudável para a economia. Então, mais ou menos aí 1 ano, 2 anos de recuperação para toda essa crise que vimos de Covid, seguida de uma crise energética, seguida de uma inflação muito alta por conta de uma guerra. Então, diversos acontecimentos que não eram esperados aí pelo Banco Central Europeu e eles argumentam que, claro, houveram falhas em relação às projeções que eles fizeram no passado, mas muitas das coisas saíram fora daquilo que era planejado, afinal, eram eventos que ninguém esperava que fosse acontecer. E logo após as políticas monetárias implementadas na zona do euro e o discurso da presidente Christine Lagarde, foi a vez do Jeremy Powell, presidente do Fed norte-americano, trazer algumas palavras a público também, bem diferente do que ele falou durante o simpósio de Jackson Hole, onde falou somente por 8 minutos e de forma bem hawkish, o que trouxe consequências negativas a mercados de renda variável e ativos de risco. Dessa vez ele falou por quase 40 minutos sobre diversos assuntos, não foi questionado sobre o que vai acontecer sobre as políticas monetárias no próximo dia 21, mas de fato deixou algumas pistas e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele começou falando que tem esperança de que a inflação possa ser contida sem dor da era Volcker. Bom, para quem não sabe, Paul Volcker era justamente o presidente do Fed nos anos 80, momento em que os Estados Unidos viveu uma crise econômica muito forte, a inflação foi para as alturas da mesma forma que está agora e tivemos uma taxa de desemprego chegando a quase 10%, muito por conta das consequências sobre as implementações de políticas monetárias pelo Fed, ou seja, um aumento de juros forte resultou em um desemprego e uma recessão, ou seja, uma desaceleração econômica descontrolada. Então, ele não quer que o mesmo aconteça no período atual, onde ele é a pessoa responsável, onde ele é o presidente do Fed e que obviamente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E reforçou mais uma vez quais são as metas de controle de inflação do Banco Central norte-americano e o que eles pretendem fazer para controlar tudo isso. Não disse de fato qual será o aumento de juros para o fim desse mês, mas os mercados já começam a precificar como um possível aumento em 0,75, o que já traz para a gente mais de 80% de probabilidade de acontecer e é isso que eu trago para vocês agora. Portanto, como falamos, 86% são as chances nesse atual momento pelo mercado de identificar mais um aumento em 75 pontos base ao invés de um aumento de 50 pontos base, onde a probabilidade agora é de apenas 14%. Então, muito provavelmente teremos um terceiro aumento consecutivo na casa de 75 pontos base. Resta saber como a inflação virá na semana que vem. O dado CPI será divulgado, o que poderá trazer algumas mudanças nessas porcentagens aqui, mas tendo em vista o discurso que ele deu hoje também de demais
membros do Fed, reforçando, né, esse compromisso com o controle dos preços e que provavelmente esperar para tomar decisões mais duras depois pode custar caro, eles muito provavelmente vão optar por esse último aumento mais duro em 0,75 e já em novembro e dezembro, data das próximas reuniões do Fed, muito provavelmente vão decidir por aumentos mais tranquilos e menos duros, quem sabe em 0,25 ou até mesmo meio ponto percentual, dependendo de como vier a inflação nesse mês e no próximo. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?